Eu queria saudar a todas e a todas, um grande abraço, principalmente aos amigos que nos, nos conhecemos e que passamos esse período muito grande sem nos ver, né? E é um prazer imenso estar aqui a convite do Maxime para participar deste evento, que eu acho de extremamente importância no sentido de produzir, né, instrumentos, produzir reflexões, produzir análises, produzir questões, né, sobre a educação escolar indígena ou a prática pedagógica na educação escolar indígena, né, na atualidade. Eu acho que esse seminário tem uma vantagem, porque discute práticas, né? E discute questões muito relacionadas com a vivência que se tem nas diversas escolas indígenas do qual nós trabalhamos. A minha experiência ela é bastante significativa, especialmente para a região do Alto Rio Negro e também aqui no estado de Pernambuco, onde eu estou atualmente. No Alto Rio Negro, principalmente envolvendo as populações Rupda, Dao e Urup, tanto do médio e baixo Tiquié, alto Tiquié também, e da região do Japu, a região do Papuri e essa região próxima a São Gabriel da Cachoeira, onde vivem principalmente os Dao. Tem uma das coisas que eu acho que não vou repetir com todos os detalhes, mas que a gente sempre fala, né, e vocês estão cansados de escutar, né, a respeito de uma educação escolar indígena e de uma educação indígena. Só que uma educação indígena, na realidade, não é uma, porque a educação indígena está completamente vinculada a todas as práticas e organizações sociais, né, cultura, modo de ser, cosmovisões, entendimento, epistemologias de um grupo indígena. Essa é a educação indígena. Tá? E tem vários processos que se fazem nesse contexto. Eu acho que isso é extremamente importante para entender que não existe uma educação indígena, mas nós vamos encontrar vários modelos de educação indígena. E aí vem a minha primeira discussão, né? A educação escolar indígena, ela tem um modelo, e esse modelo, né, e aí eu queria refletir contigo, com todos vocês, esse modelo é um modelo muitas vezes padronizado, centralizado, organizado a partir de uma instância de gestão. Não vou entrar aqui em todos os detalhes do que seria essa instância de gestão, mas a educação escolar indígena está vinculada, em geral, a uma rede de ensino na região, e essa rede de ensino está vinculada a um aspecto da gestão, e a gestão da educação escolar indígena determina, muitas das vezes, a inserção, a direção, a maneira ou modelos de uma prática pedagógica. Tá? E aí, se a gente for pensar em práticas pedagógicas, nós vamos ter vários exemplos, né? E várias questões bem específicas sobre uma prática pedagógica na escola. Certo? Então, não vou. Eu pressuponho que todos vocês têm uma discussão ampla
de todo tipo de prática pedagógica, dos diversos modelos de práticas pedagógicas que nós possuímos e que nós trabalhamos nas escolas e com a educação escolar indígena. Né? Gostaria de dizer que o modelo de escola, esse modelo que nós temos de juntar, né, todas crianças, rapazes, moças em um determinado local, separar por grupos, é um modelo que foi introduzido. É um modelo completamente ocidental, né, e eu diria que todas as populações indígenas, todos os povos deste país receberam esse modelo, né, já com a colonização, né, já no período colonial. E esse modelo é um modelo colonial de educação escolar indígena. Eu digo isso por quê? Eu digo porque essa ideia de escola não está presente em vários grupos indígenas. Se a gente pensar hoje, sim, está presente, né? Mas ela foi introduzida e assumida e aceita, né, pelos povos indígenas como sendo uma oportunidade para que cada um tenha a sua educação escolar. Né? Educação, não a educação indígena, mas uma educação escolar indígena. Né? Nós estamos fazendo bem claramente essa divisão, e isso tem a ver com as práticas pedagógicas. E aí, nós vamos encontrar, né, diante de várias situações, né, tanto em Roraima, né, como no Alto Rio Negro, como em Pernambuco, né, situações históricas que vão ser fundamentais para a compreensão dessa relação entre as sociedades indígenas, né, entre os povos indígenas e a sociedade nacional. E aí são relações interétnicas, né, que vão movimentar, né, o entendimento e, sobretudo, os processos de negociação entre o povo e a sociedade nacional, o povo indígena e a sociedade nacional, o grupo étnico e a sociedade nacional, né, que tem um modelo completamente diferente, e é o modelo, a partir dessa sociedade nacional, que é o modelo de escola, de educação escolar, que nós vamos encontrar nos livros. Eu estava olhando aqui, né, e comecei a pensar, né, por onde eu deveria começar. Porque tem dois aspectos dessa minha fala que eu acho que que são importantes para incorporar no discurso, na discussão e na análise desses processos pedagógicos que nós temos na escola. Né? E aí eu me lembro muito bem. E aí eu vou voltar atrás, um tempo atrás, quando eu cheguei pela primeira vez numa aldeia rúpida chamada, hoje tem o nome de Nova Fundação. Ela começava a ser formada, essa aldeia, mas ela foi uma aldeia formada a partir dos interesses da missão, dos missionários, que propriamente dos interesses dos diversos grupos clânicos desse agrupamento formal, introduzido, organizado pela missão. E, evidentemente, os missionários presentes na ocasião construíram uma escola. Não só a construção de uma educação escolar a partir de um entendimento, evidentemente, a partir de uma compreensão bastante ideológica, né, de como seria, mas também numa questão física. Foi construída uma casa onde ia ter a escola. Né? E é interessante, porque naquela ocasião, em 1974, né,
as pessoas não tinham, os Rupda naquela ocasião, não tinham nome para dizer escola. Não havia na língua um nome que pudesse dizer o local de escola. E aí se utilizava uma palavra que é utilizada quando se vai trabalhar. Então, vou trabalhar. E quando está se dizendo que para a escola, eu vou trabalhar. E essa era a ideia que se tinha. Que a educação escolar não é parte, né, de um processo mais amplo, como é hoje, em muitas das aldeias indígenas, de um grupo étnico. Ela é uma introdução de um pensamento completamente ocidental e de uma concepção completamente diferente, e eu posso falar aqui claramente de uma pedagogia que muitas vezes, em muitos dos casos, está em conflito com a pedagogia indígena no processo de transmissão de saberes, ou na forma de transmitir conhecimento. Né? E aí nós vamos encontrar diversas situações históricas, aonde essa escola é introduzida, e a partir dessa introdução nós temos um desenvolvimento dessa escola em diferentes situações de contexto social, político e, sobretudo, maneiras e formas de uma gestão. Né? E aí nós vamos ter uma gestão, né, que se utiliza de um modelo que nós estamos falando agora, um modelo colonial de introdução de uma formação, de uma educação e modelos pedagógicos não indígenas. Portanto, os processos cognitivos serão completamente diferentes, porque na educação indígena o processo cognitivo é uma outra forma, né? E aí eu tenho vários exemplos para mostrar, sobretudo entre os Rupda, mas também pode-se perceber também em outras situações. Né? E aí, um exemplo que eu me lembrei agora, né, sobretudo olhando um pouco esse passado nessa região, de uma escola chamada Escolinha, na aldeia de Nova Fundação, do povo Rupda, e um grande amigo meu, já falecido, que foi um dos meus mestres, não só na língua, mas também de entender essa pedagogia, né? Porque eu estudei com ele, posso dizer assim, né, durante o tempo em que permaneci nessa aldeia. Né? E, como eu falei, eu conheci em 1974, né? E voltei lá diversas vezes, né? E recentemente, em 2019, um pouco antes da pandemia, encontrei com alguns moradores dessa aldeia, não na aldeia, mas em São Gabriel da Cachoeira, que me fizeram relembrar algumas situações. Eles estavam acampados, né, procurando o momento para buscar os recursos da Bolsa Família, que é uma outra coisa introduzida de uma maneira irracional em algumas, não digo em todas, mas em alguns dos povos indígenas. E aí, Mertil estava comigo, né? e, e era um dos alunos da escola. Na época ele era um rapaz, né? O nome dele é Avelino, que era neto desse meu professor, que se chama Berrit. E ele já estava mais de um ano estudando naquela escola.
E o Berit disse: Oi, você já aprendeu a fazer fósforos? Você não está indo para a escola? Não está indo para essa escola aí, que é uma escola que os missionários... Você já aprendeu a fazer fósforos? Nós sabemos que fósforo, para quem mora na floresta, é um instrumento, né? É um instrumento extremamente importante em todas, praticamente em todas as situações, é fazer o fogo. Bom, então você já está 1 ano aí e não aprendeu a fazer um fósforo. A gente precisa de fósforos aqui, né? E aí, no momento que aconteceu essa discussão, quer dizer, em 1974, muitos anos atrás, eu não tinha e eu não percebia é, o entendimento, né, o, essa pergunta, o sentido pedagógico desta pergunta, né? Se eles não estão aprendendo nessa escola coisas que nós, como povo, temos interesse, né? E aí não é só um interesse simplesmente para fazer o fogo, mas é um interesse um interesse para entender as questões bem mais significativas, né? E aí, nessa pergunta hoje, eu vejo como uma pergunta que não é de forma nenhuma retórica, mas uma pergunta: quando é que nós vamos ficar autônomos? Porque nós estamos dependendo dos missionários até para ter um fósforo. Então, essa autonomia que o Berit falava, né, ele poderia ver na escola como uma forma, né? Ele apoiou aquela escola, né? Mas ele queria que os alunos, saindo da escola, pudessem saber fazer fósforo, cartucho de espingarda, né? Pilhas, né? Que pudesse ter essas pilhas e essas questões, né? E aí, uma dessas perguntas tem a ver com a autonomia. E a autonomia ela um fator fundamental no processo de educação escolar indígena. Quer dizer, a escola ela tem que promover a autonomia do grupo, né? E aí nós vamos perceber, e aí um primeiro, um primeiro, um primeiro uma primeira questão que se colocaria neste seminário é de entender, né, se as práticas pedagógicas de uma educação escolar indígena levam para uma autonomia do grupo. Aquela pergunta, né, vocês estão aí estudando há mais de 1 ano e não sabem fazer ainda uma caixa de fósforo, né? E os velhos todos daquela aldeia estavam interessados que os alunos daquelas escolas pudessem promover a autonomia, né? A autonomia do grupo, né? A autonomia do grupo. Isso fez parte fundamental dessa discussão. Naquele momento eu não percebi exatamente, né, a profundidade dessa questão de Berit, como eu vejo hoje, 50 anos depois. Evidentemente, a escola está lá, né? E essa escola está lá há 50 anos, né? E eu acho que seria interessante se a gente pudesse ver se as práticas pedagógicas dessa escola promoveram a autonomia dentro dos interesses daquela comunidade, porque a comunidade mantém a escola. São situações que a gente coloca, né, que nos fazem refletir a partir de uma educação escolar indígena hoje, que está de uma maneira assim extremamente, muito bem organizada, com uma quantidade de documentos que a gente pode ter, né, e inclusive um processo de formação em andamento em diversos pontos do país, né?
praticamente todas as universidades possuem cursos, né, em licenciatura intercultural para formação de professores para as escolas indígenas, né? Então, esse ponto em relação à autonomia está vinculada ao processo histórico, e aí para a gente possa entender essas escolas nos seus contextos históricos, né, e essa discussão sobre uma prática pedagógica, né, dentro da educação escolar indígena. Um outro elemento importante é o que a gente poderia chamar de aspectos etnológicos, antropológicos aliás, um conhecimento etnológico e um conhecimento antropológico sobre o grupo, né? E isso, o grupo étnico com os quais se está trabalhando, né? No caso dos professores indígenas, essa possibilidade, né, de poder discernir essas práticas pedagógicas de um pensamento crítico a partir de um entendimento, de um conhecimento, de uma epistemologia que é inerente ao grupo indígena. O que eu estou tentando dizer aqui é que cada grupo indígena, cada povo, né, possui, né, uma cultura, portanto, um modelo de pensamento, portanto, um modelo de compreensão, e esse modelo de compreensão é parte fundamental do grupo, né, e que entra, né, em contato com o modelo de compreensão dos processos de escolarização ou os processos de socialização da cultura, muitas vezes, né, ou processos de transmissão de conhecimento. Então, a pergunta é se a organização dos conteúdos, né, das escolas estão de acordo, ou estão vinculados, ou refletem esse pensamento e esse entendimento sobre o conhecimento e as formas de transmissão, né? E aí é importantíssimo, né? No caso, por exemplo, de um professor indígena, né, que mantém, que é parte também da cultura, né? Então, a transmissão que ele faz, aí eu acho que são uns heróis. Todos eles são uns heróis, porque eles precisam lidar com aspectos da cultura ocidental ou da cultura nacional, né? E trabalhar, né, elementos da sua própria cultura e fazer com que essa transmissão de conhecimento possa se efetivar no sentido daquele que Birrit queria, né, de produzir a autonomia de cada grupo onde essa escola está inserida. Então, conhecimento, né? E o conhecimento, no caso, o conhecimento antropológico, ele não está desvinculado de um processo histórico, né, da relação daquele grupo com a sociedade nacional, e também não está desvinculado de uma compreensão de um processo cognitivo, né, das pessoas que estão ali. Então, quando eu digo que os professores indígenas são o herói, porque eles têm que lidar com essas duas coisas, né? Eles têm que lidar com o conhecimento que vem de fora, transformar esse conhecimento para um entendimento comum entre o grupo indígena, e aí realmente é um trabalho, eu diria, de uma certa forma, fantástico, porque somente os professores indígenas podem lidar com esses dois processos cognitivos, ou dois processos de entendimento, e que ele vai ter que forjar um conteúdo dentro da sua cadeira, da sua disciplina, para que as pessoas os participantes daquela escola, os alunos daquela escola, possam, né, receber esse conhecimento
ou esses assuntos, esses conteúdos de uma forma que seja interessante e que leve, né, sobretudo, não só para o fortalecimento da própria identidade étnica, mas também que possam promover conhecimentos escolares. Né? Novamente, né, eu estou me lembrando de Birrit, porque para mim ele foi meu professor, né, mas ele também fazia perguntas assim fundamentais. Né? Uma delas é o seguinte, era inclusive a língua. Né? No caso, por exemplo, dessa região lá dos Rubna, a língua era bastante forte, ainda é bastante forte. É uma língua assim que eu gosto de falar e que me dá muito prazer em poder entender a partir da língua essa maneira de pensar, portanto, essa pedagogia RUP que deveria estar presente na escola. E ele dizia, me explica uma coisa, Renato, as crianças já sabem falar a língua. Eles não sabem escrever, mas seria bom eles escreverem. Né? Mas o que precisa é que esses meninos e meninas possam sair da escola falando como você, Renato, falando português como vocês. Isso, né, é importante para nós. A língua, nesse caso, do português, aí entendendo bem o que Birrit me falava há 50 anos atrás, né, que o português era importante como uma língua de defesa, como uma língua de negociação. Com quem? Com os comerciantes, né, com os agentes da sociedade nacional, os agentes governamentais. Essa língua de comunicação, que é o português, né? Portanto, é uma língua do contato, mas também é uma língua de negociar. Né? Ela se torna importante o aprendizado mais uma vez, né? Esse pensamento que o Birrit coloca para a gente, no sentido de pensar, né, a formação, né, os conteúdos de uma escola indígena e uma prática pedagógica que possa fortalecer essa ideia, né, de autonomia, né, e de autodeterminação, né, de cada um dos povos. Né? Então, são esses modelos, né, que a gente deveria pensar, né, e buscando efetivamente nessas colunas que são a coluna da autonomia e autodeterminação, e que vão dar os interesses específicos de cada um. Bom, o meu tempo já está esgotando, mas a grande pergunta que se faz nesse processo é de pensar, né, uma etnologia, uma antropologia que possa favorecer essas práticas pedagógicas e práticas pedagógicas que levem ao interesse de cada grupo. Né? Não é ruim, essas práticas pedagógicas elas já estão sedimentadas, consolidadas em muitas das escolas. Eu estou lhe dizendo que há 50 anos, lá entre os RUP, já existe essa escola, há 50 anos atrás, né? E é uma escola onde tem um modelo multisserial, onde tem um professor que leva a esse conhecimento. Então, o heroísmo do professor indígena é saber lidar com essa prática pedagógica, né, de fazer com que essa prática pedagógica possa fazer com que as perguntas dos velhos, dos senhores, das lideranças possam ser respondidas efetivamente, sendo uma prática relacionada com a vida e com o cotidiano e com os interesses. Isso está na Constituição Federal. A Constituição de 88 ela é fantástica, porque ela coloca para a gente que os modelos de educação, né, devem estar de acordo com os processos de aprendizados.
dos grupos étnicos, dos grupos indígenas, das sociedades indígenas, dos povos indígenas aqui no Brasil, né, nos povos originários. Então, entender esse processo de aprendizado sim, né, entender a antropologia, né, entender os processos históricos em que esses grupos estiveram envolvidos. Se não entender a antropologia, né, vai se tornar cada vez mais difícil, porque são elementos importantes para a compreensão de uma prática de transmissão de saber, né, que esteja vinculada aos interesses do grupo étnico do povo, né, aos interesses do povo. Né? Então, isso é fundamental a gente colocar. Como nós estamos trabalhando num seminário onde a prática pedagógica é importante, né, então se faz necessário que cada escola possa rever essa prática. Então, nós temos que se desvincular um pouco, né, se desvincular um pouco da gestão e da maneira como a gestão coloca como deveria ser, né, mas e fazer com que, né, o grupo ou a comunidade educativa, como todos os grupos, possam, né, buscar formas de introdução de elementos que são discutidos no processo avaliativo da presença de uma educação escolar e de uma prática pedagógica que leve a um processo de libertação, de autonomia, de autodeterminação. Né? E, nesse sentido, vale a pena. E o que nós estamos fazendo aqui nesse seminário é justamente isso, é olhar a própria prática, né? A olhar a própria prática pedagógica e entender esses processos, né, cognitivos, entender esse pensamento e a formalização desse pensamento, né, em toda a história. Queria agradecer mais uma vez ao pessoal aí de Roraima, agradecer ao Maxime, e, sobretudo, aos colegas que trabalharam no projeto de laboratórios socioculturais, né, que para mim foi um lugar de muito aprendizado. Eu aprendi muitas coisas com todos vocês e isso me fez caminhar, né, em algumas vezes, a entender melhor que a necessidade de pensar e repensar a prática pedagógica, porque ela não pode ser uma prática pedagógica completamente. Quer dizer, 50 anos atrás se fazia assim e eu continuo fazendo dessa forma. Né? Então, existe um acúmulo de conhecimento antropológico e a relação com a sociedade nacional e o entendimento com essa ideia de escola que é completamente introduzida, mas que a gente pode fazer com que ela possa ser, de fato, uma escola não só inserida na comunidade indígena, mas também promovendo saberes que levem a um processo de libertação, a um processo de autonomia e a um processo, sobretudo, de autodeterminação, né, dos povos indígenas. Fico por aqui e estou disponível a receber questões, e aí a gente pode debater. Né? Eu apenas fiz referências a um dos grupos indígenas com os quais eu tenho trabalhado, né? Mas eu acho que foram questões gerais que dão para refletir e que se pode refletir a partir dessas questões. Então, um grande abraço a todos vocês e parabéns pela iniciativa.